Bem-vindos e bem-vindas a mais um Acelera Jurídico, podcast aqui que vai falar sobre assuntos de gestão da advocacia, vendas na advocacia, marketing jurídico. E hoje a gente está com uma convidada aqui especial, gente, de verdade. Vocês vão, assim, se deliciar com esse podcast do início ao fim. Estamos aqui com Brenda Viana, que é advogada de família. Tem aí um Instagram incrível, já trabalha há muitos anos na advocacia familiarista especificamente. A gente vai receber ela aqui para falar do futuro da advocacia. Daqui a pouquinho eu vou deixar ela dar o oi dela para vocês. Vou falar aqui do nosso querido Nathan Andrew, que é o nosso estrategista digital, que está aí trabalhando com a gente nessa visão de futuro da advocacia também. Veio lá diretamente de BH, né, Nathan? De BH, trouxe um pão de queijo. Trouxe um pão de queijo. E olha só, antes da gente começar esse podcast, que eu tenho certeza que vai fazer muita diferença na tua vida, eu quero já te lembrar que a gente está há poucos meses do GSA, que é o Gestão da Sua Advocacia, que é um dos maiores eventos de gestão de escritório do Brasil. Ele vai acontecer nos dias 5 e 6 de abril, aqui em Brasília, presencialmente, e a gente vai ter centenas de advogados do Brasil todo falando sobre gestão de escritório, com vários modelos que provavelmente, entre esses, terá o seu. E aí, muito conhecimento para que você consiga escalar na advocacia, para que você consiga gerir e se organizar. E aí, ó, para você que está assistindo esse podcast, tem aqui um cupom de desconto. O link vai estar na descrição. E aí você vai utilizar o cupom de desconto Acelera10 para você conseguir tá lá com a gente presencialmente no GSA, que vai ser uma experiência sem igual. Então, bora lá. Eu vou dar a palavra agora para a Brenda, para ela se apresentar para a galera aí. Fica à vontade, seja muito bem-vinda. Bom, muito obrigada, primeiramente, pelo convite, pela oportunidade, Natan e Valéria. Estou muito feliz de estar aqui com vocês e espero poder contribuir. Eu sou Brenda Viana, para quem não me conhece, eu sou advogada de família, sou advogada já há quase 15 anos, agora em 2024 tem 15 anos que eu exerço advocacia, completamente apaixonada por isso e acredito que é muito possível, né, a gente viver da advocacia. Eu duvido, viu, Natan, que a pessoa tem investido tempo, porque a gente investe muito tempo, não é verdade, amiga, para poder estudar direito? É quase que uma dedicação exclusiva. Dinheiro, porque quantas vezes a gente entrou dentro da faculdade, teve que muitas vezes fazer até financiamento, quantas pessoas não fizeram ali? Muita gente. ProUni, FIES, né? E deixar de estar ali com a família. Quantas vezes você deixou, por exemplo, de participar de algum evento de família e tudo para poder estudar para a prova? Quantas vezes você já chorou fazendo prova, não é verdade? E aí, chega no final, eu não acredito que a pessoa cursa direito e, no fim, ela não quer exercer alguma questão aí voltada realmente para que a profissão dela seja isso. A gente investiu tanto tempo, dinheiro e esperança. Talvez ela queira uma carreira jurídica, mas voltada para a questão realmente da advocacia, eu duvido que a pessoa não tenha realmente sonhado em viver essa questão da advocacia, né? E é possível, apesar de muita gente falar, o mercado está saturado, não tem espaço. Eu acredito que a gente mostra isso, né? De que realmente é atingível esse sonho, né? É realizável. Exato, e é por isso que ela está aqui com a gente, para mostrar o que ela fez, o que ela pensa sobre esse futuro da advocacia. A gente vai contar um pouquinho aqui da nossa história também. Eu e a Brenda já tem uma história antiga aí. A gente já trocou muitas figurinhas em relação à advocacia digital, principalmente. Mas antes eu quero que o Nathan se apresente aí para vocês. Vamos lá, Nathan. E aí, pessoal? Eu gostei muito do que você falou, que quando você faz uma profissão, você não consegue ir só pelo amor. Você também quer outras coisas. Você quer segurança, você quer construir uma família, você quer viajar. Então, eu acredito que quando a gente pensa em futuro da advocacia, a gente pensa em como fazer algo hoje para que no futuro eu tenha algo que valeu a pena. Eu olho para trás e falo assim, peraí, eu escolhi a profissão certa, eu fiz as ações certas, então acho que esse episódio especificamente é um dos mais importantes, principalmente porque está começando aí um novo ano, novas metas, novas escolhas. Eu acho que, com certeza, esse podcast, esse assunto aqui vai ajudar muita gente. Exato. E agora vamos para a pergunta que não quer calar, né?
O tema do podcast é o futuro da advocacia. Mas antes da gente falar sobre o que você pensa sobre o futuro da advocacia, conta pra gente um pouquinho da tua trajetória até chegar aqui, todo aquele imbróglio de digital, de não digital, como é que foi? Faz um resumão aí para o pessoal também te conhecer melhor e entender, né, sobre a perspectiva deles, como isso foi possível, para que a gente consiga mostrar para eles o passo a passo. Porque às vezes a gente fala, ó, cheguei aqui, né, tô aqui, foi possível, mas como que foi possível? Porque com certeza nesse meio tempo aí teve altos e baixos, então faz um resuminho pra gente aí. Todo tubarão já foi um peixe pequeno, né? Exato. Então, às vezes a gente olha e acha assim, mas ela conseguiu isso porque ela tem isso, porque ela tem tantos seguidores, porque ela... Não, gente, eu comecei, assim como, acredito, 95% dos advogados, ou seja, vim de uma geração onde eu não tinha advogado na família, não conhecia ninguém que pudesse me ensinar e me ajudar. Vim de uma era onde as pessoas tinham aquela crença de que se eu passar a ensinar as coisas que eu sei, eu vou perder meus clientes, ela vai assumir tudo isso como se alguém tivesse essa capacidade de ser polvo e abraçar o mundo todo, né? E a gente não... Eu vim dessa época que não tinha rede social, então não tinham pessoas que compartilhavam modelos, forma de fazer. Então, quando eu comecei, eu não tinha a mínima noção, até porque dentro da faculdade, aquilo dali é uma academia, né? Então, ele vai te ensinar a questão técnica, mas ele não te ensina a prospectar cliente, a vender, ele não te ensina a divulgar o seu serviço, a precificar. Então, eu tinha muita dificuldade em relação a isso, né? Eu até falo assim, olha, eu tive a fase do desespero, a fase do crescimento e acredito que vivo a fase da expansão. Então, comecei sem recurso financeiro nenhum, porque... eu poderia chegar aqui e falar, olha, gente, eu tive, né, condições de meu pai, meu marido, porque eles tinham dinheiro para me ajudar com isso. Mas quando, às vezes, a pessoa te ama muito, elas pensam em quê? Ainda mais nós que somos mulheres. Segurança. Então, a gente mora em Brasília, a ilha do concurso público. Meu pai e meu marido poderiam ter me ajudado. Minha família inteira, por sinal, né? Porque todo mundo é concursado, então todo mundo teria recurso financeiro para me ajudar. E não tive essa ajuda. Por quê? Porque eles falavam assim, você é tão inteligente, por que não presta um concurso? Por que não vai ser juíza? Por que não vai ser advogada da União? Por que não vai ser defensora? Porque eu não queria, porque desde o dia que eu decidi por uma profissão, eu tinha 9 anos de idade, eu decidi que eu queria ser advogada. Eu queria viver da advocacia, eu queria ser advogada, eu achava lindo aquilo. Mas, na hora que eu saí, na hora que você pega a carteirinha, né? Naquele momento ali é que o jogo começa. Exato. Não é? E aí eu entrei sem ter recurso, numa época em que era obrigatório você ter uma estrutura física, né? E isso tem um custo alto. Mas foi, assim, acreditando muito no meu sonho, porque eu vou te dizer um negócio. Para mim, todo negócio de sucesso começa na visão. Então, assim, como eu visualizei, né, que eu iria viver aquilo, que eu, de fato... era possível, apesar de eu não saber como, mas eu acreditei naquilo e fui. E que bom que você acreditou e continuou, né, Brenda? Assim, hoje você é uma inspiração para muitos advogados. Você está aí com um perfil muito grande, né? Mais de 80 mil advogados aí se inspirando em você diariamente. E isso já é o fruto de um futuro, né? Porque como você mesmo colocou aqui, eu, por exemplo, entrei na mesma época que você na advocacia, não tinha rede social. Tinha no máximo o MSN, que a gente mandava, e o professor respondia, tipo, 6 meses depois, porque não tinha costume de responder, né? Aí veio o Orkut e tal, e a gente foi ali. E você sempre foi muito ligada nessa coisa das redes sociais quando elas começaram, né? Você passou por muitas redes sociais, né? E hoje está aí com o Instagram bombando, mas a gente sabe que foi uma construção, foi um processo. E eu tive a oportunidade de acompanhar. E quero deixar aqui registrado que você continua sendo uma das minhas inspirações, desde o início, sempre foi. Me ajudou muito nesse processo de não desistir, porque a galera acha que é só chegar lá, produzir um conteúdozinho e tal, e já vai bombar. Inclusive, hoje, as facilidades são maiores. Com né? certeza. A gente tem aí viralização. Quando a gente começou, não tinha nada disso. Recursos, né? Exato. Que antigamente, assim que a gente começou, eu acho que o Instagram liberou o vídeo de 1 minuto.
e que a gente fazia naquele modelo 1 por 1. Uhum. E É. as pessoas quase não gostavam de vídeo. Eu lembro que, assim, você fala que eu sou uma das suas inspirações, mas você também é. Assim, acompanhar a sua evolução. Você é minha inspiração, no que eu quero dizer, né? Acompanhar a sua evolução, ver o quanto... E é onde eu te falei, assim... Eu também tive essa fase dentro do digital, do desespero, tipo assim, eu quero estar no digital, mas o que fazer, como fazer, como é que eu vou viabilizar isso. Depois do crescimento, que é aprendizagem, né? Ou seja, eu adquiri conhecimento, fui atrás de cursos, de coisas que me proporcionavam isso. E depois, acredito que numa fase de expansão, que aí é onde a gente pensa na questão de brand, construção de marca, né? Nutrição de audiência, criar uma comunidade, uma tribo mesmo de pessoas que se identificam com aqueles valores, né? Então, assim, ver tudo isso também da sua parte é muito legal e eu me inspiro muito. E a gente teve essa oportunidade de fazer troca, né? Como é que a gente vai fazer isso? De onde que a gente vai ter seguidores, Nossa, foi importante não demais, é? tá doido. Então, assim, meu Deus. E isso é legal porque hoje também eu acredito que... Porque quando a gente começou, tudo era mato. É. Então, a gente não tinha nem referência para isso, né? Era um pouco A difícil, gente foi assim. desbravando ali, né? E hoje quem vem, já vem com insights de pessoas que já Passaram por isso. Exato. E é interessante sobre isso que você está falando, porque eu sempre me lembro disso, e foi muito importante para mim. Me marcou muito, porque era um período, pessoal, que eu estava trabalhando de plantão no hospital noturno. Então, era tudo muito solitário naquele período. Eu estava completamente afundada, eu estava cheia de trabalho, eu fazia muita coisa, vivia esbaforida, cansada. Uma fase muito difícil mesmo, da própria advocacia, porque eu tinha outras atividades, não tinha opção de não ter, né? E a Brenda, que era minha companhia nas madrugadas. Hoje ela já dorme bem direitinho, mas antes ela também não dormia direito. Hoje eu estudo neurociências, então o sono, que era algo que eu me privava muito, é uma das coisas mais importantes. Sem energia, você não consegue colocar nenhum dos seus sonhos, né, dos seus projetos para andar. E o Precisa de quanto isso é energia. importante, o quanto esse processo ensina pra gente, né, Sim. Brenda? Porque hoje, por exemplo, eu não abro mão também de ter uma vida mais saudável, que era completamente diferente do que a gente tinha. E é importante deixar isso claro para vocês, que a gente vai aprendendo, gente. De repente, hoje, você tá nessa fase, você vai sair dessa fase, vai para uma fase melhor, né? E vai galgando o seu espaço. E lá, naquelas noites, a gente conversava e surgiam dúvidas, assim como surgem para todos. E a gente se perguntava. E eu me lembro que eu fiz uma pergunta, assim, fatídica para ela. Eu falei, mas por que você tá no Instagram? Eu ia falar isso. Ela virou pra mim e falou assim, mas por que você gasta tanta energia estando no Instagram? E eu virei pra ela e falei, pra ter dinheiro, amiga. E eu, mas isso aqui dá dinheiro? Pra ter cliente, pra ter dinheiro. Isso foi há quanto tempo? Isso foi em 2018, né? Foi, 2018. Uau. Pois é. Então, gente, não faz tanto tempo assim. Olha o que a gente descobriu, né? Tudo que... Mas olha só, quando ela me fez essa pergunta, na verdade, eu não comecei meu perfil pensando nisso. Olha só que coisa interessante, né? Eu não vou contar toda a história, que é longa, mas a minha gestação da Júlia foi uma gestação de alto risco. E aí, eu recebi um prognóstico de que eu morreria no parto, quando eu estava com 20 semanas de gestação. Uau. E a Júlia nasceu com quase 37, ela nasceu com 36 e 5 dias. Então, você imagina que eu fiquei quase 20 semanas pensando sobre a vida. Primeiro, em deixar meu filho, mas uma coisa que muito me incomodava é: uma árvore deixa frutos para o mundo. Eu vou morrer e vou deixar o quê? Então, isso me incomodava muito. Tipo assim, eu vou morrer e vou deixar o quê? Quando eu sobrevivi, né, ao parto, e que eu tive, assim, uma experiência bem pesada, porque foram 4 dias de UTI, em coma, né, desacordada e tal. Me lembro, inclusive, quando eu estava lá no hospital amamentando a Júlia, a minha médica entrou achando que eu era um espírito. Meu Deus, eu já estava preparada já. Não, porque eu estava muito ruim no dia anterior. Nossa. Então, todo mundo achou que eu realmente não fosse passar daquele dia. E aí, quando eu sobrevivi, então, eu falei, agora é a oportunidade de eu deixar esse legado para o mundo. E comecei na intenção de auxiliar pessoas que não tinham acesso ao conteúdo jurídico. Porque eu cheguei em casa, a moça que trabalha na minha casa mora no Valparaíso. Para quem não sabe, o Valparaíso é uma cidade próxima, fica no entorno de Brasília, fica ali em torno de 30 minutos. E ela teve uma situação seguinte, ela comprou uma casa e ela alugou essa casa financiada, e ela alugou a casa. E ela pegava o dinheiro desse aluguel para pagar o financiamento. E ela
ganhando ali o valor, né, que não é muito alto, ela pagava ali as contas dela de sobrevivência, inclusive o aluguel. E ela virou para mim e falou assim, olha, a pessoa não está me pagando, o que eu faço? Eu falei, olha, eu não tenho condições físicas, inclusive, de te ajudar, que eu precisaria entrar com essa ação no Goiás, né? Uhum. Aí eu falei, procura a defensoria. Não tinha. Não. Não tem. Ela é itinerante. Então, aí eu falei, gente, como que as pessoas, então... Você imagina, se Como há que elas- 30 minutos é. de Brasília não tem defensoria, você imagina o resto do país. Aí eu falei, então eu vou fazer o seguinte, eu vou começar a ensinar as pessoas como que elas fazem, como que participa de audiência e tal. Só que aí eu fiz uma live com uma pessoa que foi uma das minhas professoras de marketing, que era a Caroline Caracas, e ela falou assim, Brenda, ok, você está alcançando o público e tudo, mas assim, como é que você vai monetizar isso? Eu falei, não, isso aqui é um propósito. A gente acha que propósito não pode ser monetizável, Verdade. porque a gente demoniza o dinheiro. Então, assim, se isso aqui é um propósito, não pode. Ela falou assim, se você não monetizar, vai morrer. Porque você tem filho pequeno, você tem a advocacia, sua rotina está voltando. E exige muito esforço, dedicação e energia da sua parte. Inclusive investimento. Se você não monetizar, vai morrer. E aí, a partir daí, é que eu entendi que eu poderia prospectar cliente por ali. Porque vinha muita gente me tirar dúvida, perguntar como é que fazia, como é que... Aí eu falei, que tal se eu começar a cobrar consulta? Coisa que naquela época, advogado não cobrava. Advogado não cobrava consulta. E eu lembro da primeira vez que eu falei, olha, é R$100 para que a gente possa, num ambiente virtual. Você imagina isso em 2018, Natan? Loucura. Chocante. Que, inclusive, em 2020, antes da pandemia, teve uma advogada que escreveu um artigo falando sobre o advogado digital, falando que, assim, que isso era impossível na área de família. Olha. Inclusive, isso no Jornal de Brasília, tá? 15 dias antes de estourar a pandemia. Ela falando que advogado tinha que ter lastro. E só tem lastro advogado que tem escritório físico. Nossa. E foi para os stories, fazer stories me perguntando como que o cliente confiava em mim e tal. Eu falei, olha, eu tenho uma estrutura física, porém, eu também atendo online. E assim, o que eu fazia na época para que a pessoa pudesse se sentir estimulada para isso? Eu tinha valores diferentes. Eu pensava, olha, aqui eu não tenho que pagar aluguel. Aqui eu não tenho que pagar combustível. Então, o que eu vou fazer? Se presencialmente a minha consulta é 350, no online ela é 200. Então, eu dava esse estímulo. E pessoas de dentro de Brasília preferiam fazer online, porque era mais barato. E aí veio a pandemia. Ela pensou que a quarentena fosse durar 40 dias. Ela pensou, é uma folga. Depois ela me ligou desesperada. Me diz como fazer. E eu já estava completamente adaptada, né? Que a gente tem uma Incrível realidade antes da pandemia e depois da pandemia. E hoje, eu vou te dizer uma coisa. A minha consulta presencial e online, elas têm o mesmo valor, né? E mesmo a pessoa... Existia uma certa resistência que hoje, depois da pandemia, a resistência eu acho que é no presencial. Exato, Porque a as pessoa pessoas estão se pensa- acostumando. A pessoa pensa, vou Muito pegar mais trânsito. cômodo. Eu penso, eu falo, nossa, eu só vou no escritório no dia que tem presencial. Porque, de resto, eu montei toda uma estrutura, né, para que eu não precise pegar trânsito e tal. Então, assim, aí no dia que tem presencial, eu falo, ai, Jesus, lá vamos nós. Porque eu moro em Vicente Pires, né, e o meu escritório fica em Brasília. Então, assim, é tudo Distrito Federal para você que não... Porque a internet não tem barreiras, né? É. Então, por exemplo, ele que mora em Belo Horizonte, talvez ele não saiba. Tudo é Distrito Federal, mas tem uma distância, É né? longe. E eu vou te falar um negócio. E a Na logística de ida- mãe é diferente, querida. Então, tem que Não, e respeitar. na ida, assim, tipo, no horário de rush, tá todo Uhum. mundo indo pro centro, que é Brasília. E na volta, tá todo mundo É. voltando. Então, eu pego o trânsito na ida e na vinda. Coisa que o digital... E o digital livra. não tem barreiras, como eu coloquei aqui, né? Não Esse tem barreiras. ponto aí de lastro, eu acho que com essa era digital agora, as pessoas não enxergam mais o lastro só um negócio físico. Uhum. Eu acho que você tem um perfil, tá produzindo muito conteúdo, isso já te valida, já te Com dá o certeza. lastro. E quando você tem pessoas importantes já te seguindo, te acompanhando, mais ainda, né? É. Eu queria já iniciar
aproveitando esse gancho, com a pergunta da vez. O que você enxerga para o futuro da advocacia? Olha, aquilo que eu vejo, né, de oportunidade. Primeira coisa, micronichos. Porque, por exemplo, antigamente as pessoas tinham o médico. O médico era médico de tudo. Qualquer coisa que você tivesse, de dor de cabeça, a ter que amputar uma perna, era aquele médico, não é verdade? A mesma coisa acontecia com o advogado. Aí, o que acontece? Coisa que eu tenho falado até, inclusive, hoje em mentoria. Antigamente, você queria se posicionar diferente na cabeça da pessoa, você era um advogado especialista em direito de família. Hoje, eu já falo para os meus alunos e para os meus mentoreados. Crie um posicionamento de identificação, ou de especialista ou de comunidade. Como assim? Eu sou advogado de família, especialista em pessoas com deficientes. Entendeu? Por quê? Porque aquela comunidade vai entender que você sabe exatamente as dores dela, os problemas que ela enfrenta, aquilo que ela precisa de solução, né? Porque, assim, hoje, advogado de família, e aí, dando um gancho aqui na neurociência, quando eu me apresento, Natan, eu sou advogada, você vai abrir aquela gavetinha do advogado, você vai colocar o meu nome lá, junto com 1 milhão de outros nomes. 1.300.000 nomes que talvez a gente tenha hoje na advocacia. Quando eu falo, eu sou advogada de família, você vai abrir outra gavetinha, que vai ter menos advogados. Mas eu vou te falar, de família vai ter um monte. Então, quando eu falo assim, eu sou uma advogada de família especialista em proteção patrimonial, é diferente. E você micronichar dentro já de um subnicho faz com que também acelere essa questão, né, de você construir uma autoridade. Então, eu acredito nessa questão do micronicho, e aí isso abre oportunidades, porque, assim, se eu quero fazer uma proteção patrimonial, eu não vou procurar qualquer advogado de família. Eu vou procurar aquele que já conhece, que já sabe estratégias e tal. Além de abrir outras oportunidades, o que tira essa ideia de mercado saturado, né, tem a questão também da presença digital, que isso veio para ficar e que antes da pandemia, eu sempre falo assim, né? Existia como se fosse um Novo e um Velho Testamento, né? Então, lá no Velho Testamento era a promessa, um dia vai acontecer, depois veio o Messias no Novo Testamento. Pois é, antes da pandemia a gente falava, é o futuro, é o futuro, é o futuro. E assim, se você não está no digital, você não tem um negócio. Essa é a minha visão hoje, né? E a grande oportunidade que eu acredito que, assim, antigamente, quando eu comecei, você precisava de alguém que pudesse te ajudar, de alguém que pudesse te indicar, sabe? Era assim, era muito mais difícil você começar. Hoje, não. Se você tiver a OAB, um certificado digital e vontade, você consegue. Exato. Porque você consegue construir uma audiência, você consegue divulgar o seu serviço, você consegue mostrar a sua habilidade. Quantas vezes um cliente parou e falou assim, deixa eu ver quanto tempo de OAB você tem? Coisa que muitas vezes... Comigo nunca. Comigo nunca aconteceu. Ninguém nunca me pediu minha carteira da OAB. Até porque se me pedisse, em palestra eu mostro. Eu tenho até que mudar. Eu acho que eu vou tirar uma foto agora e mudar. Porque assim, ó, cara de novinha. Na época tinha uns breganais que colavam no cabelo. Então assim, ó, se o cliente me pedisse minha carteirinha hoje, autoridade zero. Entendeu? Então, mas a gente tem como demonstrar o tanto que eu domino o meu conhecimento de outras formas. Então, você acha que é promissor o futuro da advocacia para quem sabe jogar o jogo certo? Com certeza. E você, Val, o que você acha aí? Então, eu achei interessante a tua fala. Primeiro, a questão do escritório físico. Para nós que estamos aqui com essa mentalidade que a gente foi desenvolvendo nesse processo, é muito claro que não tem necessidade de escritório físico para você conseguir advogar hoje. Não tem, né? Isso se torna cada dia mais latente. Só que ainda tem aquela questão que as pessoas, às vezes elas têm esse sonho, né? Sim. Elas querem materializar isso e tá tudo bem. Eu até acredito que dentro das suas possibilidades, se isso for possível e você realmente quiser, eu acho interessante. Mas não colocar isso como um empecilho para você realmente, né, se jogar na advocacia. A outra questão que você colocou, que você falou que está estudando neurociência. E eu acho isso sensacional, sabe por quê? Porque hoje eu vejo que
Não basta ser só advogado. A gente sempre fala isso na mentoria. Eu trabalho com centenas de advogados todos os dias, assim como você. E eu, o tempo inteiro, digo para eles, não dá mais. Aí você vira para mim e eu te pergunto, qual é o teu diferencial? E você diz, eu sou um ótimo advogado, eu faço ótimas audiências, eu peticiono pra caramba, a clássica, né? Minha advocacia é humanizada. Não, esse negócio de advocacia humanizada. Eu falo, mas ué, tem robotizada? Não é? Gente, é óbvio que a advocacia que é ser humanizada, mesmo, porque né? é feito por humano. Então. A nossa prestação de serviço é humana, né? E as pessoas não encontram esses diferenciais, porque muitas vezes realmente não tem. Uhum. Então, hoje na mentoria, por exemplo, que a gente tem aí, a gente trabalha gestão, marketing e vendas. Uhum. Eu acredito que esses pilares, eles compõem o futuro da advocacia. E eu te digo mais. Eu cresci ouvindo, principalmente porque meu pai veio da propaganda e marketing, né? Eu cresci ouvindo falando assim, só tem uma profissão no mundo, vendedor. Exato. Pois eu vou te dizer um negócio. Eu acredito de verdade que isso daí, hoje, traz para a questão do marketing, né? Então, assim, você necessariamente precisa de ter duas profissões antes da advocacia, que é marketing e vendas. Exato. Porque se você imagina, se você é um diamante maravilhoso, o melhor advogado do mundo, Valéria, eu tenho certeza absoluta que tem advogados melhores do que eu. Eu tenho certeza absoluta que tem advogados mais técnicos do que eu. Eu tenho certeza absoluta que tem advogados que tenham melhores conhecimentos, enfim, mas que não tenham o mesmo resultado que eu. Não são vistos, né? Porque é a mesma coisa de você pegar o diamante e deixar lá escondido ali na lama do rio. Pode ser o diamante mais incrível do mundo. Pode ser o achado da natureza. Se ninguém vê, ninguém sabe. Exato. Entendeu? E é o que a gente fala aqui, a gente está na era onde o mais conhecido vence o melhor. Conhecimento, ele foi feito para ser transformado em resultado. Sim. Não adianta você guardar ele ali. E aí, com base nisso, eu quero chegar a essa questão do advogado multidisciplinar. Aquele cara que também pensa ali fora da caixinha, sabe? E eu vejo você assim. Então, o que te levou a estudar neurociência, por exemplo? Comportamento. Então, assim, eu comecei... Na verdade, ó, as coisas da vida. Eu comecei estudando... Eu sempre fui uma pessoa voltada para física quântica. Eu sempre fui uma pessoa muito mística, entendeu? Que gosta dessas coisas, assim, de pensamento, visualização e tal. E aí, Deus não manda as coisas erradas, né? Me mandou um filho muito cético. Então, toda vez quando eu começava, mas meu filho, tanto que ele faz um meme assim, que tem na internet, né? Ele fala, tá tudo no mindset. Ele e a amiga dele começaram a me zoar por causa disso, entendeu? E eu falei, gente, como é que eu consigo comunicar com uma pessoa cética desse jeito? Trazendo ciência. Então, a minha explicação para ele de como afirmações positivas poderiam mudar ali a vida dele, como a visualização do processo podia fazer com que... Porque tudo, primeiro... acontece no campo imaginário para depois vir para o campo físico. Então, como é que eu podia explicar isso para ele? E também porque ele entrou na adolescência. Então, a gente começou a ter muitos conflitos. Aí eu falei, quer saber? Eu vou estudar o cérebro humano. Porque, assim, como é que isso funciona para que eu possa explicar tudo isso para ele cientificamente? E aí, quando eu entrei nisso, eu comecei a ver comportamento. Então, por exemplo, olha, eu sei que para formar a opinião de alguém, né, para formar o convencimento de alguém, eu preciso de 4 elementos: atenção, emoção, confiança e crença. Então, são esses 4 elementos. Como é que eu vou trabalhar isso? Aí, olha só, isso te ajuda até na venda, de prospecção de cliente. Efeito halo, que é o quê? A pessoa olha para você e é por isso que às vezes a pessoa fala, ai, mas a imagem da pessoa, a roupa da pessoa, né? Isso não pode ser maior do que o conteúdo da pessoa. Não pode, mas deixa eu te falar. Deus fez um cérebro que deu um viés cognitivo, que é o efeito halo. Então, só de eu olhar para você, por uma única característica, eu vou julgar e estender aquilo para todas as outras coisas. Então, quando você está na internet também. E aí, por isso que eu comecei a estudar neurociências. Por conta do meu filho. E aí, depois eu fui vendo que isso tinha... expandindo, né? Total a ver com a questão de marketing, vendas, e eu trabalho com advocacia de família
que tem a ver com comportamento, como é que eu sou muito focada em resultado, mesmo dentro do direito de família. Eu não tenho como dar, mesmo que a sentença seja procedente, não significa dizer que eu vou resolver o problema do cliente. Eu só vou Entendi. conseguir resolver o problema do cliente se eu conseguir trazer uma harmonia familiar. E muitas vezes isso tem que trazer a consciência para ele de que o comportamento dele que vai influenciar em relação a isso, entendeu? Então, foi mais Muito por legal. causa E disso. vendo você falar, dá até vontade de estudar. Porque tem tudo a ver, né? Sobre entender sobre pessoas, sobre comportamentos. Isso te ajuda a se relacionar. Sim, Isso te leva para frente, com né? certeza. Ajuda a moldar essa tua mentalidade. A gente fala muito sobre essa questão de mentalidade também. E muitos advogados brincam, assim como o Lucas, né? Tudo tá no mindset. Porque as pessoas ouvem muito falar, mas elas não se aprofundam em nada, Sim. né? E aí fica aquela coisa de não entender direito, enfim. E eu acho que isso é muito importante. A gente precisa começar a perceber que para se diferenciar, não vai dar para ficar só aqui onde você está. Sim. Você precisa estar em ambientes melhores, com pessoas que sabem mais que você. Você precisa ter acesso a um conhecimento diferenciado. E eu falo isso, Brenda, porque isso fez toda a diferença na minha carreira. E um método. Sabe por quê? Hoje a gente tem tanta informação. É verdade. Tanta informação. Aí, por exemplo, a Valéria tem informações incríveis. Aí a pessoa vai lá e acompanha a Valéria. Aí a Exato. Valéria fala lá o método dela de precificação e tal, que é uma coisa muito importante. Método é uma questão de um passo a passo. Exato. É você entregar para a pessoa. Não é só você entregar pérolas para a pessoa. Toma aqui, ó. Senão ela não vai saber o que fazer com aquilo. Olha só. Eu te encontro hoje. A gente está aqui no podcast. Aí eu vou entrego uma pérola para a Valéria e uma pérola para o Natan. Depois, em outra oportunidade, a gente já palestrou juntas. Aí eu vou lá e entrego outra pérola para a Valéria, outra pérola para o Natan. Aí, depois a gente se encontra numa confraternização, entrego outra pérola para você, outra pérola para você. Em dado momento, eu falo, Valéria, cadê as pérolas que eu te dei? Ah, esqueci na roupa, esqueci no carro. Você não... O método, não. O método faz com que você tenha uma linha ali de nylon, elástico, qualquer coisa, e que você vá colocando essas pérolas ali. E aí, o que acontece? Eu te dei um insight, eu falei alguma coisa para você, eu trouxe uma forma de fazer aquilo dali, é uma pérola. Você vai colocando naquela linha. Ao final, cadê a pérola? Montei um colar. Então, você tem aquilo dali, né? E com tanta informação que a gente tem, aí a Valéria vai lá e fala sobre como ela precifica. Aí a pessoa, ao invés de querer fazer aquilo que a Valéria está falando, o que ela faz? Ela vai lá e escuta o que a Brenda está falando. Aí sabe o que acontece? Ela pega o que a Valéria falou com o que a Brenda falou, ela monta um Frankenstein e não dá certo. Aí... O método não funciona. Não, porque a advocacia não é para mim, porque não dá certo, porque não acontece. Então, é muito importante um guia. Porque o guia, ele já passou por aquele caminho. Verdade. Então, ele vai te falar onde é que tem o buraco. Se acontecer alguma coisa, algum imprevisto, uma chuva, um trem, ele vai te ensinar como é que sai da lama. Sabe? Ele consegue ter uma visão mais ampla daquele lugar. Ele não está só focado ali naquele momento de quem está ali naquela terra, entendeu? O guia, ele já passou por ali. Então, ele já desenhou um mapa, então ele tem uma visão de fora, sabe? Ele consegue... Então, eu acredito, coisa que a gente não tinha oportunidade... se na minha época tivesse mentoria, essas coisas, eu com certeza teria pagado. Né? Eu com certeza teria pagado. Isso teria encurtado o meu caminho e muito. Quanto tempo você tem de advocacia? Tem 12 anos. A pessoa vai encurtar pelo menos 12 anos É verdade. da vida dela. Entendeu? Ouvindo as coisas que a Valéria... Mas isso ainda é um... Como é que eu posso dizer? As pessoas, os advogados, eles não estão acostumados. Eles não querem investir em si mesmos. Eles acham que, ok, aquele conteúdo, eu vou ficar no conteúdo da Brenda ali gratuito, eu vou ficar no da Valéria. E é aquela história do método, né? Ele pega uma coisa aqui, daqui a pouco ele está completamente confuso. E como você falou, dizendo que nada funciona. Então, assim, em Investindo relação... cada dia mais em técnica, ou seja, Exato. é pós-graduação, Um monte de curso isso, que não aquilo, um assiste. monte de curso que ele nem assiste, pega o certificado. E aí, no final, ele acha que ele consegue cobrar mais caro só porque ele tem uma especialidade. Mas eu sinto dizer, tem gente que com mestrado, PhD e o caramba 4 que não consegue cobrar uma consulta. Porque, na verdade, lhe falta uma habilidade e um conhecimento que ele não tem, que é marketing e vendas. Exato. E assim, em relação a comportamentos,
desses profissionais para o futuro da advocacia, o que você considera imprescindível? De você chegar e falar assim, olha, esse comportamento, o que você acha que... Para dar um norte para o pessoal aqui. De repente, a pessoa se enxerga e diz, cara, isso eu não tenho, né? Então tem que desenvolver. Que bom que a pessoa teve essa Percepção, clareza. né? Clareza é poder. Que bom que ela... Caramba, isso eu não sei fazer. É o super Ótimo. começo. Isso, você já sabe o que você não sabe. Então, a partir de agora, vamos investir para isso, né? Exato. Valéria, eu tenho certeza. E aí, eu quero saber se vocês concordam comigo. Não tem como a pessoa acreditar que ela vai advogar, ainda que ela seja um advogado associado, ainda que ela seja um advogado que vai trabalhar para um escritório contratado. Não tem como ela acreditar que ela vai advogar sem conhecimento em marketing e vendas. Porque, primeira coisa, ela precisa se vender. Não é só vender o serviço, ela precisa se vender. Ainda que dentro de uma entrevista, ainda que dentro de uma repartição pública, ela precisa se vender para que ela consiga alcançar bons resultados. Você até fala lá na rede social, né? Quem não se vê bem, não se vende bem, né? Então, ela precisa ter essas habilidades em relação a isso. E, aliado a isso, ela tem que entender também o poder que a mente dela tem. Porque, assim, ontem eu fui almoçar com as meninas e tinha um rapaz que ele trabalhava ali como manobrista. E nisso acabou o horário dele, ele me ligou e falou, olha, eu preciso te entregar a chave do carro e tal. Eu falei, você pode entrar no restaurante? Entrou. E nisso a gente estava conversando, e aí eu falando sobre a questão de Instagram. E ele ouviu, e ele falou assim, comigo também acontece assim. Aí eu, é mesmo? Você faz o quê? Ele, eu sou biólogo. Aí eu, me dá seu Instagram aqui. Aí, primeiro que um nome dificílimo, nem ele se achava aqui dentro do Instagram, né? Tinha underline, tinha um monte de ponto, não sei o quê. Quando eu entrei, aí ele falou assim, mas isso aqui é meu perfil pessoal. Então, já estava tudo errado ali, né? Porque não existe esse negócio de perfil pessoal, perfil profissional, enfim. É a pessoa, né? Aí eu falei assim, olha, nossa, você sabia que no TikTok os biólogos estão bombando? Que inclusive o TikTok, gente, as ferramentas, elas falam para você o que ela dá preferência. Eu falei, inclusive o TikTok tá distribuindo muito e tal. Aí ele começou. Porque eu não tenho tempo. Porque eu estou estudando para concurso. Depois que eu saí do meu emprego, eu quero estudar para concurso. Aí eu falei, nossa, mas tá todo mundo fazendo um movimento inverso. Juízes deixando a magistratura, entendeu? Para ter flexibilidade de horário, poder ganhar muito mais e tal. Um cara que recebe mais que 20 salários mínimos. Aí eu comecei a falar com ele, aí ele colocava todas as dificuldades do mundo. Então, se você começa, nossa, mas marketing é muito difícil. Mas eu não consigo gravar vídeo. Gente, quem te falou que é só você ter que fazer vídeo? Vai escrever um artigo. Vai fazer um blog, investe no LinkedIn. Tem tanta coisa. Verdade. Vai fazer um podcast, que não necessariamente precisa ser em vídeo. Existe uma ferramenta que você consegue gravar o áudio e colocar no Spotify. Não só no Spotify, distribuir em todas as outras ferramentas de podcast que tem. Você não precisa nem aparecer. O negócio é que a pessoa, ela, primeiro, coloca todos os obstáculos, ela mesma coloca os obstáculos na mente dela, e aí ela não consegue andar por isso. Então, assim, marketing, vendas e mentalidade para que ela consiga ter resultado. Perfeito. Além de técnica, obviamente, que é imprescindível para quem quer advogar. Não tem como. O nosso trabalho é técnico, né? Sem dúvida. A gente até tem que se policiar o tempo inteiro, porque como hoje eu basicamente ensino gestão, marketing e vendas no meu Instagram, por exemplo, né, na mentoria em si, o pessoal fala, mas e aí, não vai estudar mais? Não tem que ter técnica? Eu falei, gente, vocês são terríveis. É claro que tem, né? Mas isso não é mais um diferencial, isso é sua obrigação, na verdade. É o mínimo, né? É o mínimo, né? Então, eu concordo completamente com o que você falou. E você, Natan, acrescentaria alguma coisa? Eu acho que esse ponto de comportamento é o que mais trava o pessoal. Porque, legal, eu já sei que a Valéria já tá lá no patamar e ela consegue te mostrar o caminho. A Brenda também consegue te mostrar o caminho. O caminho existe, sabe? A gente mostra o caminho, a gente convida, vem, que dá pra vir. E a pessoa, e começa a colocar empecilhos e desculpas. Não tenho dinheiro. Deixa eu contar uma coisa pra vocês, sem querer cortar seu raciocínio. Se você quiser concluir, você pode... Não, pode contar, pode. Em 2019, eu tive a Julie em 2018. Quando eu tive esse prognóstico, eu falei, eu não vou captar mais nenhum cliente, não vou fazer mais nada, porque eu vou morrer, eu vou deixar isso aqui pra quem? E eu tinha muito medo disso, sabe?
Então, eu finalizei meu último cliente em dezembro de 2017. Ela nasceu em janeiro de 2018. Depois que ela nasceu, aí teve essa parte, né? Perdi muito sangue, tive que fazer várias transfusões, ela muito pequena e tal. Mas depois de uns 30 dias eu retomei, né? Gente, carreira é igual uma vela. Depois que você apagou, quando você for acender de novo, não é do começo, é de onde queimou. É. Então, eu já tinha pessoas para me indicar e tal. Só que eu estava naquela fase do recomeço. E aí, a minha irmã fez uns... Vocês já leram aquele livro, Segredos de uma Mente Milionária, do T. Harv Eker? Aquele livro, ele é fruto de um treinamento que ele fazia, que chama Quantum Leap, e aí ele escreveu aquele livro. E aí, estava no Brasil, ela fez esse Quantum Leap, e ela virou e falou assim, Brenda, você tem que fazer esse treinamento. Aí ela falou, para melhorar os seus resultados e tal, para você saber como é que funcionam as coisas e tal. Aí eu falei, quanto é? Aí ela, R$20.000, em São Paulo. Acho que eu me lembro disso. Aí eu falei assim, Tila, pelo amor de Deus, eu não tenho dinheiro para fazer isso. E ela falou, é justamente porque você não tem que você tem que fazer. Então, às vezes, a pessoa coloca o empecilho do tipo, nossa, mas o valor disso aqui é caro. Caro? Experimenta não saber fazer. Isso é caro. Experimenta você ter que aprender aquilo dali sozinho, porque você vai ter que investir tempo, dinheiro. Quanto você já investiu para você chegar até aqui? Não, é legal o que você falou. Se é caro pra você, se você tá olhando pra isso e tendo a percepção de que é caro, é por isso que você tem que fazer. Justamente. Você tem que fazer pra você conseguir alcançar e construir um negócio, construir suas coisas, pra não ser caro um treinamento desse. Esperar para ser milionária para começar a investir no seu negócio. Não vai chegar nunca. Não vai chegar nunca. Não, primeiro que Investe não. para ser. E outra, que tem outra questão, que é um conceito do Napoleon Hill, que é o mastermind, né? Então, assim, que é essa questão de você estar colocado em pessoas que têm o mesmo objetivo que você. Então, quando você está ali, são mentes pensantes em como aquilo dali vai dar certo. Entende? Então, assim, e outra, você acessar o conhecimento de alguém que Exato. essa mente, essa vibração que a pessoa já tem, entende? Então, Que tem tudo a ver com a neurociência também. Verdade. Muito legal. Eu acho que eu queria passar por um ponto que é o seguinte, continuando ali, eu vi que vocês falaram muito de questão de pessoas, né? Então, para o futuro da advocacia, ela tem que trabalhar como pessoa. E como negócio? O que vocês pensam que uma pessoa que já tem um negócio, quais são as medidas que elas têm que tomar, além de vir para a internet, para conseguir sobreviver em próximos anos e conseguir prosperar? Nível de negócio. Aí eu quero que você até bate papo aqui comigo, me complementando, tá? Primeira coisa é que eu fico impressionada como as pessoas planejam tão bem uma viagem, mas o seu negócio é tipo, Boa. deixa a vida me levar. Boa, muito Aí a boa. pessoa pegou uma carteirinha da OAB e ela tá esperando um cliente chegar para ela. Aí qualquer um que chega é cliente, entendeu? E ela não faz a mínima ideia de que ela precisa de, primeiro, um planejamento, ou seja, onde eu estou, para onde eu quero ir, o que eu preciso fazer para chegar até lá, o que precisa acontecer para que eu alcance esse meu objetivo, qual é o plano de ação que eu vou traçar, porque, assim, não adianta nada você visualizar, amor. Se você não fizer, não vai acontecer, entendeu? A visualização é tipo, você joga joguinho, né? Você joga joguinho de celular? Pois então, você baixa aí. Tem um maravilhoso que chama, não sei o que lá, Day, que é de uma fazendinha. O que acontece? Quando você entra lá no nível, você já tem alguns recursos e ferramentas disponíveis. Mas ele já coloca alguns que estão tipo em cinza para te mostrar. Olha só, no próximo nível você tem esse aqui. A visualização é isso. É tipo assim, ó, no próximo nível você tem esse aqui. Só que você precisa desenvolver habilidades. Né? E o planejamento vai te ajudar pra caramba nisso aí, né? E que aí você vai falar assim, por exemplo, o que eu preciso ter? Eu preciso aprender a fazer vídeo. Ou eu preciso aprender a me posicionar no Instagram. Então, eu já sei que no meu plano de ação, eu vou me dedicar a estudar isso, investir dinheiro para isso. Então, planejamento. E aí, outras coisas que vêm é desenvolver habilidades. Então, assim, oratória, né? Conhecimento. Eu vejo muito isso, assim, como negócio, a pessoa entender que ela precisa de planejamento, ou seja, ter essa visão estratégica do que eu quero, de como que eu vou fazer, plano de negócio. E aí uma coisa que eu acho muito importante, que na advocacia as pessoas não têm, processos. Verdade. Não é?
Assim, tipo, ela é totalmente perdida, ela não sabe Eu como é acho que ela que as vai fazer pessoas uma nem sabem o consulta. que são processos. Isso. Elas sentem procedimento. falta, É. mas elas ainda não sabem do que. Isso, Como justamente. a gente pode até entrar nesse assunto, como é que você constrói processos para que o seu negócio funcione sem você? Se tem a pessoa ali, ela já sabe como ela executar só porque você já formalizou o caminho. Como é que vocês Isso. fazem isso que vocês poderiam definir para o público que não sabe disso? Você quer falar? Então, só complementando o que você falou, essa questão do comportamento hoje, da grande maioria dos advogados, às vezes me assusta um pouco. Porque, ainda mais quando a gente está ali na condição de mentora, né? Então, Aham. você acaba adentrando as muitas dificuldades da advocacia. Só que tem uma coisa que, cara, sem ela nada vai acontecer. Que é exatamente essa força de vontade, de você se conhecer ao ponto de saber que você tem habilidades que não precisaram ser treinadas, Sim. mas existem habilidades que você vai precisar treinar. E tá tudo bem. Mas você sabe que eu acho que ninguém nasceu com habilidade. Talvez a pessoa tenha nascido com facilidade. Só que, se você observar, em casa, a gente é treinado. Então, talvez essas habilidades que a pessoa ache que ela não precisa De repente, desenvolver ela ou já foi treinar, treinada ela foi ali. treinada durante a infância, Exato. adolescência. E as pessoas têm muita dificuldade de reconhecer. Ou muitas vezes elas acham que porque não tem a habilidade, não é para ela. Isso. Então, eu acho muito engraçado quando a pessoa chega e fala, não, mas o marketing jurídico, o posicionamento digital não é para mim. Eu falo, e era para mim, né? Então, assim, falta muito essa Então, a advocacia não é iniciativa. para ela. Exato. Porque não é começar, não é ficar bom Não para só a começar. advocacia, porque é se ela começar quiser pra ficar vender bom. qualquer coisa, se ela quiser vender balinha, Ela vai precisar de... ela vai precisar de posicionamento digital. Então, é uma questão de mentalidade também. Né? De você olhar e falar, não é, ficar bom para começar, é começar para ficar bom. É. Você nunca vai ficar bom em nada se você não faz. É até bíblico, né? Exato. Deus não escolhe os preparados, ele prepara os escolhidos. Exato. Então, assim, se tem essa vontade no seu coração de quero viver na advocacia, é porque você já foi escolhido para isso. Agora você precisa se preparar para isso, né? E assim, a gente quer passar para vocês essa percepção que a gente tem em relação ao nosso negócio. Quantas vezes eu fui lá, eu fiz os meus vídeos, eu achei horrorosos, mas mesmo assim eu postei. Ah, e Era o outra que tinha. coisa, que é a constância, né? É. A constância. E outra, assim, quanto Esse mais é um você comportamento faz... que me assusta muito também. Não, se eu tenho hora, eu sempre gravei assim minhas palestras, aulas e tal. Assim, quando eu olho para aquilo para trás, eu falo, que merda. Que coisa horrível. E as pessoas já falavam, nossa, essa didática é ótima, não sei o quê. Mas é um processo de evolução. É. Você não acha que seus vídeos hoje são melhores Meu do que Deus. quando a gente começou em 2018? Ainda bem que eu postei pra caramba, fica difícil até de chegar lá embaixo, depois de mais de 2.000 posts. É. Nossa, assim, eu não tinha também noção de muita coisa. Então, assim, por mais que eu não tivesse essa trava de ligar a câmera e gravar, mas, assim, a forma como fala é diferente, sabe? O conteúdo que passa é outro. Isso tem tudo a ver com processos, né? O Nathan falou aqui sobre como criar os processos dentro da advocacia. Eu passei por muitas dificuldades nesse sentido. Quando eu estava lá, né, naquela loucura de sem saber o que fazer, trabalhando pra caramba, atirando pra tudo quanto era lado, eu pensei, não tá legal. Daqui a pouco, como diz o outro, tá com a água na bunda, vai dar problema. Eu fui procurar ajuda, procurei uma mentoria, né? Fui buscar o conhecimento que eu sabia que se aquele que eu tinha ali não ia me levar para o próximo nível, eu precisava, né, Sim. de um conhecimento direcionado, orientado. Fui procurar. Primeira coisa, delegue. Aí eu pensei, Que é isso? beleza, vou delegar, é contratar alguém e passar ele para fazer. Mas como? Né? Porque, primeiro, não tenho dinheiro. Segundo, eu não sei o que delegar, porque minha vida tá um caos. Eu vou passar para ele o quê? E outra, será que ele vai conseguir fazer? Será Não, que ele ele é não tão vai não, fazer daquele ninguém jeito faz que tão eu bem faço. quanto eu. Ele não vai, ele não Não vai. é? E as pessoas acham que a gente não passou por isso. Mas beleza, fui lá, consegui contratar alguém. Foi até no período que eu desfiz, inclusive uma sociedade, então me vi completamente sozinha. Fui lá, contratei alguém. E aí eu falei, cara, é o seguinte, até o Alisson que tá comigo até hoje. Fica aqui, a gente vai arrumar esse caos e daqui a pouco eu delego, beleza?
E aí é que surgiu a necessidade de criar processos. Só que Uhum. até então eu não sabia que era isso. Eu falei, cara, isso aqui tá muito bagunçado. A gente chega, se eu não te falo o que você tem para fazer, você não sabe o que você tem que fazer. Uhum. Às vezes eu não tenho tempo de te passar o que você tem para Sim. fazer. E às vezes nem eu sei o que eu tenho para fazer. Aham. Então, aí foi quando eu adentrei a essa busca pela gestão, que eu acho que é um pilar que o advogado negligencia muito. Sim. Então, buscar como organizar o meu escritório, em todos os sentidos. Eu comecei pela setorização. Uhum. Engraçado que quando eu estudei sobre isso, eu falei, cara, e detalhe, eu procurei no mercado jurídico, não tinha quase nada, era lixo. Uhum. Gestão do mercado E a jurídico. gente pensar, assim, tipo, vou fazer um curso de gestão. Só que aí é tão difícil porque cai naquela. E como eu aplico isso na advocacia? Sim, aí o que eu Mal fiz? gueto. Eu caí na gestão empresarial, porque era o que tinha. Aham. Eu falei, eu vou colocar isso aqui dentro da advocacia. Falta muito isso. Sim. De você pegar esse conhecimento e falar, cara, eu vou usar eu vou raciocinar aqui. Uhum. Porque alguma coisa eu consigo trazer. Foi exatamente o que eu fiz. Então, eu peguei aqueles conceitos de setorização, uma coisa não tinha nada a ver com a outra. Eu falei, não, peraí, na minha visão, isso aqui fica melhor. Comecei a setorizar. Quando eu setorizei, eu comecei a identificar as tarefas que tinham para cada setor. E aí, deixa eu aproveitar, porque eu adoro a pegada prática. Aí a pessoa tá lá do outro lado, aí, tá, mas eu vou setorizar como? Vamos dar um passo a passo aqui para ela fazer rápido, assim. Porque às vezes ela fala, nossa, como é que eu vou setorizar isso aqui? Eu acho que ela tem que começar do básico. Coloca ali, ó, financeiro, jurídico e administrativo. Qual é a função do administrativo? Porque muitas vezes, quando a gente está na advocacia, aí a gente fala, ai, mas toma tempo demais, eu não consigo fazer não sei o quê. Mas por quê? Porque está fazendo tarefa. Você que é advogado está fazendo tarefa de quem deveria estar no administrativo. Exato. E aí você colocou essa formação, eu comecei por essa formação. Que é a mais básica, que é por Exato. isso que eu estou falando para você aqui. Eu comecei por essa formação e a gente foi desenvolvendo. E aí, dentro desses setores, e ali designando as tarefas de cada setor, eu fui descrevendo essas tarefas. Uhum. E aí os processos começaram a surgir. Sim. Eu falei, opa, peraí, vamos materializar isso aqui no manual de conduta? Uhum. E o pessoal fala, mas como você tinha tempo para isso? Eu não tinha tempo. Que é Eu o processo priorizei. doloroso, que é por isso que, tipo assim, planejamento, a pessoa, ai, não sei fazer um plano de negócio. Mentira, é só porque é doloroso, porque você tem que Dá ter autoconhecimento, trabalho. justamente, você tem que ter autoconhecimento, você tem que conhecer o que você quer, o seu negócio, aonde eu quero chegar, isso dá trabalho. O meu Escolher planejamento, dá Brenda, trabalho. lá de 2016, que foi o primeiro que eu fiz, ele tinha 2 páginas. Foi o que eu consegui. Uhum. Hoje, o meu tem mais de 30, porque os setores aumentaram, os colaboradores aumentaram. Então, assim, aquelas 2 páginas me custaram muito, mas foram Uhum. elas que me ensinaram a evoluir até onde eu cheguei hoje. Sim. E essa questão da criação de processos e da estrutura da setorização, hoje a gente evoluiu no seguinte sentido. O que eu falo sempre para os alunos, para os mentorados, para os seguidores? A gente tem uma visão empresarial da advocacia. Parece clichê, mas é necessária. Uhum. Então, primeiro a gente coloca os 3 setores mais importantes do escritório ali em foco. O primeiro é o marketing, para atrair, Uhum. porque sem prospecção não rola. O segundo, a parte comercial. Então, hoje a gente tem uma base de time comercial forte no escritório, porque a gente trabalha muito com tráfego pago, mas não é só tráfego pago, gente. A própria demanda da rede social organicamente, indicação, enfim. Uhum. A gente precisa de alguém que feche contrato. O Sim. marketing atrai, apesar da venda começar no marketing, Uhum. mas ela se fecha no comercial. Sim. E aqui embaixo a gente tem a execução, Uhum. digamos assim. Então, lá a gente consegue hoje dividir esses setores, entender quem faz parte do quê, né? E é muito mais simples do que todo mundo pensa, porque a pessoa pensa, eu tenho que ser milionária para ter uma estrutura dessa. E não tem. E a pessoa pensa que, na verdade, ela já precisa, tipo assim, eu tenho que ter um escritório grande para poder um fazer time isso. grande em cada setor. Sendo que, na verdade, ela só vai conseguir chegar nesse escritório dos sonhos dela, grande e tal, depois que ela fizer isso. Exato. Né? E eu queria só desmistificar um pouco em relação ao marketing, porque todas as vezes quando a gente fala em marketing, as pessoas elas pensam que é gravar vídeo para o Instagram. E não é. E não é isso. É um pouco Online, mais... offline. E não só isso. É assim... É a pessoa entender que marketing tem a ver com preço. Então, como é que eu vou fazer precificação? É marketing. Exato. Praça. Onde é que eu vou distribuir o meu serviço? O benchmarking, né? o estudo de mercado.
Promoção, que é essa questão da divulgação. Então, a divulgação, ela entra aí. Né? Quais são os meus objetivos de marca? Então, preço, praça, produto e esteira de produto. Exato. Como é que eu vou fazer esteira de produto? Sendo Portfólio que, de serviços. gente, isso é marketing. É. Qual é a comunicação que eu vou levar? Não é direcionado, o negócio é intencional. A produção de vídeo no Instagram é um pedacinho ali dentro justamente. que você pode ter ou não ter, né? Justamente. E aí, dentro dessa estrutura, marketing, vendas e a execução, aqui embaixo a gente coloca o setor de operações. Uhum. E aí, no setor de operações, vem o administrativo, o financeiro, a Tudo o resto. controladoria, o secretariado. E esse setor operacional dá a base para o que mais importa no escritório. Uhum. E assim, depois que a gente criou essa metodologia que tem como base esse tipo de setorização, a gente está passando isso para as mentoradas, e elas falam, cara, eu nunca ouvi falar disso na advocacia, isso é muito inovador. Mas é que a gente vive uma advocacia tradicional demais. Eu E você converso não se permite sair um pouquinho da linha para ver outras coisas, estudar outras coisas e ter diferencial no mercado. Sim, eu converso com amigas minhas, né, que trabalham em multinacionais. Eu tenho uma amiga mesmo que trabalha na Coca-Cola, tem outra que trabalha na Sky. E assim, isso que você colocou de manual de conduta, eu chamo de procedimento padrão operacional, POP. Os POPs. Uhum. Então, e isso, se você conversar com qualquer pessoa que tem empresa, tipo, é o mínimo que tem que ter. Exato. Entendeu? Tipo, entrou alguém, entrou um colaborador, entrou alguém, ó, toma isso aqui, lê aqui e entenda. Exato. Né? E detalhe que assim... Entenda o que é esse negócio, quais os serviços que presta, como é que funciona. Como é que fazer? Que roupa que você tem que usar aqui, que às vezes a pessoa não sabe, entendeu? Sobre tudo. E assim, por exemplo, a rotina. Tem gente que não sabe. O que eu vou fazer amanhã? É assim, eu vou falar porque eu já passei. É a fase do desespero. Você tem uma carteirinha na mão, aí você quer cliente, mas você não sabe como ter. Aí você... O que você faz? Você fala assim, não sei o que eu vou fazer amanhã. Sendo que, assim, às vezes, a primeira coisa que você precisa fazer é a agenda. Você tem que viver como se advogado você já fosse. Então, então vou pegar esse período aqui, eu vou estudar prospecção de cliente, vou produzir meu conteúdo nessa parte, não sei o quê. Então, você tem que ter uma agenda produtiva. Exato. Entendeu? Porque, senão, você não vai conseguir fazer as coisas. Se você ficar dormindo até meio-dia, é até eu com meu misticismo, tá? É até um recado que você manda pro universo. Estou indisponível. Dormindo até meio-dia, não mande nada pra mim, não, que eu tô dormindo. Não, e aí, em relação a essa questão ainda dos processos, eu e o Natan, a gente tem trabalhado muito isso, tanto aqui na nossa empresa do Acelera Jurídico, quanto também lá pro meu escritório. Uhum. Porque, para quem não sabe, o Natan não é advogado, ele é estrategista digital. Só que foi nele que eu descobri que eu não sabia vender. Foi com ele que eu descobri. Você dá um alfinete para ele te vende, você ainda sai feliz. Isso me ajudou muito a entender o meu negócio. E aí, essa questão dos POPs, por exemplo. O que a gente está fazendo agora? A gente faz playbooks. Daí as principais rotinas, aquelas que não pode ter erro nenhum, que a pessoa realmente precisa daquela orientação e daquele acompanhamento, a gente grava. Aí a gente, obviamente, delega, acompanha, mas ela vai ter o vídeo ali o tempo inteiro. Isso daí é muito... Isso você está falando para dentro do escritório. Ah, tá. Que isso daí tem a ver com liderança, né, gente? Exato. Isso é liderança. Exato. Porque você sabe o que acontece quando a gente delega? Por que a gente acha que não deu certo? Eu tô falando porque isso foi uma dor minha. Porque a gente acha... Primeiro que a gente tem que entender que o profissional ele tem níveis. Então, às vezes, a pessoa é júnior. Essa pessoa precisa de um treinamento mais intensivo. Você precisa estar ali acompanhando, vai ter uma fase de adaptação, até ela desenvolver aquela habilidade. A gente tem pessoas que já são sênior e a gente já tem pessoas que já são pleno, não é isso? Pleno, sênior. Então, é isso aí. Aí, às vezes, a gente vai lá e contrata uma pessoa, até pela questão financeira, júnior. E espera que ela seja sênior. Justamente. Fulano não presta, não deu certo o delegado. Não sabe fazer nada, não sei o quê. Porque a pessoa acha que delegado deixa Deus dará. Então, contratei Valéria, faz aí. Faz aí, você não sabe. Primeiro que tem o nosso jeito de fazer. Sim. Segundo, e aí isso é legal, porque isso é um treinamento, isso é liderança, né? E você saber qual é o nível de treinamento que eu preciso trazer para essa pessoa. Porque, assim, se não tá dando certo, é porque você tá falhando.
É porque você não é um bom líder. Perfeita essa percepção, porque quando o advogado está começando, ela não vai ter dinheiro para pagar um sênior. Uhum. Ela vai Exato. ter que trazer muito júnior. Então, ela tem que investir muito tempo em treinar. Sim. E quando a gente vem falar com advogados assim, ó, contrate uma pessoa e treine ela, mas não tem um tempo. Ela fala, Uhum. mas eu tô sem tempo, você quer que Sou eu eu, contrate gente, alguém? essa Como é que eu pessoa. vou treinar? Aí, a gente quebra a objeção dela da seguinte maneira. Se você gasta o seu tempo para executar, você vai ter que estar sempre repetindo essa execução para sempre. Uhum. Se você gasta o seu tempo para treinar, é uma vez só. Porque você treinou, acabou. Aquela função, aquela pessoa vai pegar e vai executar. É. E aí vai te liberar tempo. É. Então, se você quer investir tempo em alguma coisa no seu negócio, é em treinar pessoas. Principalmente no início. Mas olha só, deixa eu te dar uma visão aqui, que aí eu quero a sua visão sobre a minha Uhum. visão, tá? Eu me lembro que você falou que Ai, na palestra que você deu no GSA, né? Ah, Inclusive, a Brenda já foi, gente, no GSA, terceira edição, não foi? não sei qual que foi a Foi na edição. terceira, foi na terceira. E você falou sobre essa tua dificuldade naquele mapinha da neurociência lá sobre delegar. Uhum. Porque eu tenho... Vocês já ouviram falar sobre um negócio que chama perfil Cevat? Não. Já ouvi falar, mas não. Eu fiz aquilo para entender ali, e aí eu tenho um nível de qualidade muito elevado. E nem todo mundo tem. Assim, eu me prendo a detalhes. Detalhes que às vezes você passou despercebido por você. E aquilo me incomoda de um jeito que eu não consegue passar. Só pra vocês terem uma noção, fiz um evento presencial, aí coloquei para filmar. Aí tinha uma mesa igual essa daqui. No fim da mesa, a moça que estava sentada assim colocou uma bolsa. Gente, me dá Aquela bolsa ciricutico já assisti aquilo, entendeu? Então, assim, às vezes a pessoa está assistindo, ela tá nem aí para aquilo. Ela nem entendeu? vê a Ela bolsa. nem vê, nem percebeu. Mas aquilo me mata, entendeu? Então, eu tenho um nível de qualidade, um padrão de qualidade muito elevado, assim, bateu o máximo. E, e aí bateu que a questão do trabalho duro também muito elevado. Ou seja, eu acho que tudo sou eu que tenho que fazer, tudo sou eu que tenho que fazer. E aí, isso me dificulta na questão da liderança, planejamento e liderança, que foi onde eu comecei. Eu tenho até que fazer outro, que a menina até falou assim, já deve ter mudado, realmente. Mas veja bem, você falou assim, às vezes a pessoa vai ter que contratar muito júnior, porque ela não tem dinheiro. Mas, se você fizer... Olha como é que eu faço hoje, tá? Dentro do meu escritório. Primeiro que eu tive que distribuir, porque com esse negócio de delegar, também eu saí delegando aí o negócio... Peraí. Eu entendo que primeiro é o core. O que é o coração e a cabeça do meu negócio? Por exemplo, peticionamento. A galera fica aí defendendo, tem que delegar a petição. Tem, mas essa pessoa tem que ser da sua equipe. É. Porque, assim... Ou pelo menos pega a petição e revisa. Por favor. Não, revisar sempre vai ter Por que fazer. favor. Porque tem gente que delega e nem revisa. Mas, assim... O mercado foi mudando, e aí a gente tem muitas empresas de peticionamento. E aí... Tem que tomar muito cuidado. Às vezes... Entendeu? Às vezes é quase que já aconteceu de mentoreada minha me mostrar que a empresa que ela contratou pegou um modelo que estava no Google e só mudou os dados. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado. Como é que a gente fala com o juiz? Só tem por petição. Aí você, não, mas aí eu despacho com o juiz. Tá, mas olha só, aquele juiz pode entrar de férias, aquele juiz pode mudar, sair da primeira instância e ir para a segunda e tal. Então, quem tem acesso àquilo dali, o que você vai falar, é por meio da petição. Então, assim, você vai delegar? Vai, mas você vai ter que treinar muito bem aquela pessoa para aquilo dali, aquela pessoa tem que estar na sua equipe. Mas tem outras coisas que não necessariamente você precisa contratar, como, por exemplo, um assistente. Às vezes, essa pessoa ela pode ser um PJ. Ela pode ser um prestador de serviço. E aí você consegue contratar numa outra modalidade, que é parceria. E que aí, às vezes, você consegue pagar por percentual. Não no caso da... Esse exemplo que eu dei aqui foi péssimo, porque um assistente não vai receber percentual. Mas, assim... Mas um fechador, um vendedor, por exemplo. Um vendedor. E aí, às vezes, o cara pode ser sênior. Só que aí você vai pagar um pouco mais caro no sentido do percentual. Que aí, às vezes, o cara vai querer ali, sei lá, 30% da sua venda, né? Mas você não vai precisar treinar o cara. Às vezes, o cara já tem até um método, né? Sim, Só que eu só tô trazendo isso porque era uma dificuldade que tinha na minha cabeça. Tipo assim, gente, eu não vou ter dinheiro para manter essa pessoa, para pagar essa pessoa e tal. Existem formas de contratação. Várias formas. E a parceria é uma delas. Legal, legal. Eu acho que quando a gente... PJ é maravilhoso contratar, tem uns certos riscos e tal, mas
é muito bom porque facilita. Sobre a parceria, eu acho que é um estágio importante da pessoa. Por exemplo, vendedor, às vezes ele é caro. Tudo bem, eu vou dar um fixo menor, mas vou dar um percentual maior de cada venda, porque aí eu ganho e ele ganha. O que eu gosto quando o seu negócio vai amadurecendo, eu prefiro trazer as pessoas para mim. Porque eu gosto do comprometimento delas. Eu gosto de formar elas do jeito que eu gostaria. Então, em certo momento, eu começo a ter pessoas em volta de mim, eu tenho várias pessoas em volta de mim, que eu já começo a se tornar dependente delas. Porque eu amarrei tanto elas na minha vida e confiei tanta coisa nelas, que eu falo, ela não pode trabalhar para outra pessoa. É verdade. E daí eu vou criando um plano de carreira, vou criando sonhos, colocando ela em cadeiras importantes nos meus negócios. Então, eu E dando um gosto pedacinho de... também, né? Porque senão chega uma hora que... Porque sabe uma coisa que eu percebo? É assim, o mercado tem muito profissional ruim. Muito. Saturadíssimo de profissional ruim. E aquela pessoa que é boa, ela tende a ter o negócio dela. Então, assim, eu já percebi isso dentro do meu próprio escritório. Então, assim, tem gente que quer o dinheiro, mas não quer o serviço. Aí ela entra, você começa a pagar ali para ela e tal. E tem gente que ela é boa, e aí ela vai pegando aquilo, e daqui a pouco ela fala, mas aqui é o Sim. meu limite. Então, se um pedacinho daquilo for dela, sei lá, o lucro anual, um Ela já se pedaço Eu do gosto lucro muito entusiasma disso. mais, né? anual, né? Eu gosto muito disso. Dá, às vezes, um contrato de vesting, onde ela vai ter um pedacinho dos lucros, acabou. Ela já se Legal. sente dona e É, pronto. isso. Você tá com ela pro resto da vida. Ela É, vai dedicar a vida Ela vai dela no pensar seu 2 negócio. vezes, né? sim. Vai falar, não, vale a pena. É, né? porque ela vai investir porque é ela, é dela também. É. É ela que tá ali também, entendeu? Eu não Exato. daria fácil, Sim. mas é interessante você colocar, né, essa visualização para ela entender que ela pode chegar lá. Sim, até porque é um processo, é igual parceria. Antigamente, quando a gente começou, e é por isso que eu falo sobre uma evolução, quando a gente começou ali no digital, eu, não, porque não pode perder contrato, e tá. Hoje eu já não penso assim. Por quê? Dentro da neurociência, existe uma questão que é de você transferir a autoridade. Então, quando a Valéria me indica, ela está transferindo a autoridade dela para mim. O que o cliente espera? Que ele tenha o mesmo tratamento, o mesmo cuidado, a mesma questão de habilidade técnica Total. que a Valéria. Uhum. Aí, a pessoa vai lá e dá uma queimada. Perde prazo, enfim, faz um serviço horrível, a experiência do cliente terrível. O que acontece? A pessoa não consegue separar, tipo, ela vai responsabilizar a Valéria. Poxa, mas foi a Valéria que me indicou. É. E aí você leva 8 anos para você construir seu negócio e 8 segundos para você implodir, né? E aí, nessa visão, é que eu penso em construção de relacionamento, de construção de confiança. Então, da mesma forma que eu não vou chegar e fazer uma parceria com a Valéria, assim do nada, eu vou começar. Valéria, quanto é a sua consultoria? Aí a Valéria vai me prestar uma consultoria. Valéria, quanto você me cobra para você fazer a petição disso aqui? Aí a Valéria vai fazer a petição. E aí eu vou construindo isso, eu acredito que também dentro, né, do nosso escritório também tem que ser assim. Vocês Exatamente. pensam assim também? Perfeito. Acredito que seja assim. Eu acredito que você vai colocando coisas na mão da pessoa à medida que você vai confiando nela, né? Então, acho que isso é importante, até porque esse negócio de transferir autoridade é fato. Até a gente trazendo pessoas aqui no podcast, em tudo que a gente traz, palestrando no evento, a gente está transferindo autoridade. A gente Sim. confia naquela pessoa para dar a palavra para o nosso público. Então, acho que tudo tem a ver com responsabilidade de quem a gente passa, né? Exato. Eu estava até lembrando aqui daquela regra dos 3 Is. Vocês já ouviram falar? Não. Eu tenho a regra dos 3 Is, mas para mim é um método, um POP de atendimento. Então, não, nesse caso aqui é a regra para contratação, né? Que é até aquele, como é que é o nome dele? Não sei a pronúncia do nome, o Warren, como é que é? Aquele economista famosíssimo. Warren Buffett. não é? Esse, Warren Buffett. Ele fala da regra dos 3 Is para contratar. Ele fala que você tem que contratar pessoas com integridade, inteligência e outro, né? Qual que é o outro? Integridade, inteligência e... Me ajuda, gente. Não sei. Não sei. Olha aí no Eu Google vou aí. olhar, eu vou olhar. E aí eu achei interessante isso, porque quando eu li, eu já comecei a colocar no processo seletivo do escritório. E lá fala muito sobre essa coisa de... Eu, por exemplo, tinha a mania de contratar no desespero
E aí eu contratava rápido e Uhum. demitia devagar. Porque É. a pessoa não tá dando certo, porque tá ruim, mas eu vou tentar de novo. Agora eu faço E não sabia completamente o fazer contrário. processo seletivo. Minhas contratações eram muito emocionais. Então, tipo assim, Aquela você é minha entrevistinha ali, amiga. Não, você é minha amiga, tá precisando de uma oportunidade, vem pra cá. tipo isso. E aí, Puts, agora eu faço olha. completamente diferente. Eu contrato devagar e demito Demite bem rápido. E eu vou te falar uma coisa. Eu prefiro hoje, tipo assim, fazer uma doação. A pessoa tá. Porque é uma coisa que me toca. Eu sou uma pessoa ali meio emocionalmente envolvida nos problemas. Chegou uma pessoa, ai, tô precisando, não sei o que, se eu tiver, toma aqui. Mas eu não faço mais isso, que contratar a pessoa por uma questão emocional, sabe? Assim, É complicado. contratar por motivos errados. E depois, para você se desprender disso, mandar a pessoa embora, nossa, eu tenho muita dificuldade. Puxando um ponto aqui que eu gostaria de saber dos dois negócios, o que vocês estão fazendo na empresa de vocês para o futuro? Aqui, deixa eu só falar da regra Achou dos aí 3 outra dica? achei. É integridade, inteligência e iniciativa. Ah, Pronto. ai, pois é. E talvez essa iniciativa, não sei, você que conhece mais, seria proatividade? Exato. Ai, nossa, pois é. Essa habilidade Nossa. Era falta foda, né? muito no mercado. Olha, Exato. A gente estava Meu conversando Jesus. sobre isso. A pessoa, às vezes, quando você passa para ela vai lá e faz. Uhum. Mas para partir dela fazer Não aquilo, não É. faz. É difícil. É muito comum, né, no Nossa. mercado. Mas volta lá para tua pergunta. Eu acho que a gente O poderia, que tá fazendo pro caminhando, futuro, né? caminhando para o final desse episódio, eu queria entender o que vocês estão fazendo dentro do negócio de vocês, pensando no futuro. Tá. Olha só, sou muito focada em experiência do cliente. Inclusive, foi essa palestra que eu dei lá, o encantamento do cliente, Foi. né? Sou muito focada nisso. E aí, por exemplo, coisas que parecem besteira. Quando a gente fala de marketing, a gente está pensando só em promover aquilo. Mas olha como é que o marketing pode ser algo também voltado para a experiência do cliente. Por que não aquela pessoa que te procura com uma dúvida, por exemplo, você já ter um vídeo falando sobre aquilo? Eu tenho vídeos, por exemplo, sobre passo a passo da pensar alimentice. Porque é muito comum a pergunta e tudo mais. Queria tirar uma dúvida. PDF, né? Às vezes um e-book, alguma coisa assim. Eu gosto muito de levar essas orientações para o meu cliente de forma virtual. Então, assim, uso muito, né, de fazer vídeo e tal. Outra coisa, eu sou uma pessoa que amo novidade, tecnologia e tal. Então, tenho usado muito inteligência artificial. Muito. Lógico que eu entendo que hoje, no nível que estamos, precisamos de uma inteligência por trás da inteligência. Sim. É esse negócio que o nego fica falando, ai, olha só, eu vou colocar aqui pro chat GPT fazer uma petição. Vai, amor, mande ele fazer, que você vai ver o lixo que sai, porque não sai. Exato. Até para você fazer uma copy, ele te ajuda, ele te tira daquele negócio. Por exemplo, coisas que eu gosto de colocar, assim, qual é o tom desse texto? A inteligência Se o artificial prompt me não for fala. bom, o negócio sai péssimo. não tem jeito. Assim, qual que é o tom? Ele me fala se o tom é persuasivo, se não é. E eu tenho utilizado muito isso, assim, para peticionamento, para fazer processos. Então, tenho utilizado muito. Outra coisa que eu acho que a gente tem muito são aplicativos a nosso dispor. Então, assim, na hora de organizar o meu escritório, eu gosto de colocar tudo de uma forma que eu consiga acessar do meu celular. Se eu tiver, Legal. assim, por exemplo, fui pro casamento da Fabiola em Fortaleza. Eu não deixei de trabalhar por isso. E eu não queria levar o meu laptop, porque na hora de você passar ali é um Sim. saco. Então, A por mala exemplo, lá, vai pagar o token na excedente. nuvem, todas as pastas dos meus clientes estão em Drive, então eu consigo acessar. Os documentos principais também estão ali, sabe? Então, assim, Cada vez mais colocando a tecnologia. a favor do meu serviço. E isso tudo é gestão. Gestão, Isso aí é gestão total. E eu tenho trabalhado muito o pilar gestão dentro do meu escritório. Porque eu entendo que é isso que viabiliza o bom funcionamento do escritório. Sim. Então, a gente trabalha com uma comunicação melhor, tanto de equipe, com Sim. cliente, e reverbera na experiência do cliente, com Sim. certeza, toda essa organização. Essa questão da tecnologia também, investir em tecnologia. Então, por exemplo, a gente está num período agora decisivo. Plano de ação
para o próximo ano, por exemplo. Uhum. Né? Ou se entrou o ano e não fez, tem gente que fala, não vou fazer não, porque era para ter feito antes, né? Não, gente, para ali e faz onde você estiver. Isso me dá uma visão muito boa do que eu quero para o meu negócio. Uhum. E aí a gente costuma fazer em todos os setores. Então, quais são as modificações que a gente quer trazer para esse setor este ano? E quais são as ações e as metas? E quem vai fazer a meta, né? Quem vai promover a meta? E a data para isso estar aqui pronto. Então, a gente tem trabalhado muito. Eu trabalho muito marketing, vendas e gestão, mas a gestão em si, ela está assim, quase que mais de 50% do meu foco. E tá aí uma coisa que eu acho que é o foco e que resumiria todo esse podcast. Qual o futuro da advocacia? Advogados gestores. Exato. Legal. Porque, não, é real, assim, porque a gente não tem isso dentro da advocacia. Dificilmente o advogado, ele vê a necessidade disso, mas não consegue desenvolver o negócio, não consegue viver da advocacia, não consegue ganhar dinheiro com a advocacia, e aí não entende qual que é o fator. O fator é falta de organização, e essa organização está na gestão. Então, qual é o futuro? Eu acho que pode resumir. Eu acho que eu estou resumindo todo o podcast aqui. Qual é o futuro da advocacia? Advogados gestores. Se a gente colocou aqui que antigamente começou com essa história, né? De que, assim, só tem uma profissão no mundo, vendedor. Aí eu já coloquei a segunda. Sem o marketing não vai. Exato. Porque, né? E aí eu colocaria a terceira. O futuro é a gestão. Até aquele advogado que trabalha sozinho dentro da casa dele. E principalmente, eu diria, esse advogado sozinho que trabalha na casa dele, saiu a pesquisa do Conselho Federal da OAB, mais de 40% dos advogados trabalham em casa. Olha só. Mais de 40% dos advogados trabalham em E é casa. uma realidade da pandemia para cá também muito grande, né? É. Então, assim, principalmente quem é pequeno, que está começando, que quer crescer. Eu tenho uma advocacia total. E olha que coisa engraçada. Eu falei para vocês aqui no começo. Eu tenho quase 15 anos de advocacia. Mas que eu vim ter acesso a planejamento estratégico foi em 2018. Exato, eu em 2016. Ou seja, 5 anos. Não é isso? 5? 6, vai fazer 6 anos. Depois disso que você viu que ela começou a andar. Não, aí eu tenho uma advocacia antes e depois. Total. Entendeu? Até a questão do profissionalismo. Gente, a gente pode ser uma pessoa que está começando, mas a gente não pode ser amador. Então, a gestão, que é justamente isso, criar processos e tal, isso traz uma visão do cliente em relação a você de profissional. Legal. E aí, isso também faz com que aumente o valor do seu ticket, porque aumenta o seu valor percebido. Não, e eu tô aqui até arrepiada. Por quê, gente? Eu não sei se vocês sabem, mas esses podcasts que a gente faz aqui, a gente não combina muita coisa antes, não. Eu mandei mensagem, falei, e aí, vamos alinhar? Não, tem que ser lá na Tem hora. que ser espontâneo, entendeu? Olha que legal. E olha a que conclusão nós chegamos. Assim, com toda essa conversa, que o futuro da advocacia para advogados gestores. E aí, a gente traz aqui para você que a oportunidade que você vai ter de aprender gestão, ela tá toda dentro do GSA, que é o Gestão da Sua Advocacia, um treinamento em gestão de escritório. Eu costumo dizer o seguinte, Brenda, a minha caminhada na gestão, ela tá passando aí de mais de 6 anos. Então, toda essa construção, aquela gestão péssima, aquela gestão pequenininha, mas que estava ali florescendo, as coisas foram acontecendo, opa, isso aqui não dá mais certo, vamos inovar, mais conhecimento, mais livros, mais mentorias, né, investimento na carreira, tudo está condensado ali dentro desse treinamento, que é assim, eu costumo dizer, né, eu pari 3 vezes. A primeira foi a Sofia, né? Que é a minha paixão, que inclusive vai estar fazendo aniversário, 11 aninhos. A segunda foi a mentoria leve, a terceira foi o GSA. Então, assim, são os meus filhos. Tudo que eu sei, tudo que eu aprendi, tá ali dentro. Gente, dia 5 e 6 de abril, a gente vai abrir para vocês. Terão convidados especiais ali, palestrando também. Mas todo o processo, né, o modelo de gestão do meu escritório é passado por mim ali dentro. E esses advogados entram lá para falar de temas específicos, mas também para levar o modelo de gestão deles. Várias visões para que você finalmente se encontre e cuide do futuro da sua advocacia. Perfeito, perfeito. Acho que a gente, inclusive, pode caminhar para o final com essa percepção, né? Se a pessoa começa a olhar para a advocacia dela como um negócio, ela começa a conseguir enxergar o futuro.
peraí, eu preciso contratar quem? Eu preciso implementar o quê? Aí ela vai ver que precisa do marketing, ela vai ver que precisa da venda. Porque se ela tá ali com uma visão muito próxima dela e ela só consegue enxergar o processo que ela tem que fazer no dia, ela não consegue enxergar o todo. Sim. E aí não cresce. E aí, ela, ainda mais assim, voltada para. Nós temos 51,40%. Isso, 51,40% de advogadas, ou seja, mulheres advogadas, no que a gente trabalha, né? Ou seja, dentro da advocacia. E aí, o que isso quer dizer? Quer dizer que muitas vezes ela vai deixar de gravar um conteúdo porque ela tem que fazer coisas que são emergenciais. Lavar a louça, lavar o banheiro, fazer comida do filho, organizar a casa, fazer compra e tal. Se ela não tiver essa visão que mesmo trabalhando de casa, que aí, como eu coloquei, mais de 40% dos advogados hoje trabalham de casa, de acordo com os dados do Conselho Federal, se ela não tivesse a separação de entrei aqui, pode ser uma mesa no seu quarto. Entrei aqui e essa mesa no meu quarto vai me levar ao escritório dos sonhos que eu quero. Então, o que eu tenho que fazer? Deixa eu setorizar, porque eu que vou começar sendo eu o escritório. Quantas pessoas que não começam como eu o escritório? Então, quanto mais organizada ela tiver, mais rápido vai ser o caminho a chegar no objetivo, sabe? Eu até falo pra gente ir caminhando pro fim mesmo sobre a técnica da camisa, que eu usei várias vezes. Quando eu comecei, né, a trabalhar sozinha, eu falava, cara, mas como é que eu vou ser tudo isso aqui ao mesmo tempo? Eu comecei a organizar a agenda e usar a técnica da camisa. Um dia eu vesti a camisa da que peticionava. Um dia eu vestia a camisa da que organizava, né? Fazia gestão. Um dia eu vestia a camisa da que faxinava o chão ali. Outro dia eu vestia a camisa do cafezinho. E assim por diante. Como a Brenda bem colocou, não é porque você é pequeno que você precisa ser amador. E o teu futuro, ele vai depender de quem você é hoje. E das decisões que você toma hoje também. Então, eu decido que eu não serei mais amadora, mesmo sendo pequena. Isso vai fazer toda a diferença lá na frente. Investe em conhecimento, porque a gente só faz aquilo que a gente sabe fazer. Então, mas não está dando certo. Então, é porque você não sabe fazer. E eu vou te falar um negócio. Se tem alguém que fez e que deu certo, então é possível fazer. Tenha essa questão de investir em si, sabe? Porque é você que vai tomar as decisões. É você que vai fazer com que aquilo dali cresça e desenvolva. Então, você precisa de conhecimento para isso. Invista em conhecimento e te digo mais. Estou começando. A gente começou aqui falando, todo tubarão já foi um peixe pequeno. Estou começando. Então, aprenda com os tubarões, porque aí você vai crescer muito mais rápido, numa qualidade infinitamente melhor. Exato. Não vai ter que passar por um tanto de coisa que a gente passou. Né? E já vai chegar evoluído, porque assim, a gente passou ali naquilo que aquela. E mais. Aquilo que eu falei que até hoje tem. Que é a dificuldade de você visualizar como é que tal ensinamento vai ser aplicado na advocacia. Então, se tem alguém que já passou por isso, que já entendeu como é que faz, e que não é fácil, né? Porque primeiro a gente tem, tem que fazer isso. Aí testa, não dá certo. Aí continua testando e vai fazendo. Tá? Até entender, na advocacia é assim. É assim que eu vou conseguir fazer na advocacia. Então, se essa pessoa tem acesso a esse conhecimento desse jeito, né? Ela consegue ter resultados extraordinários e ainda ela não vai pegar aquilo assim, era assim. Não, era assim e com a mudança de mercado está sendo assim, então você já pega com a mudança de mercado. Olha aí. Legal. Que maravilha. Não é? E Brenda, assim, você, como sempre, muito brilhante. E é de coração que eu falo isso mesmo. Quero te agradecer pela a rapidez com que você me respondeu e aceitou lá prontamente. Eu fico muito feliz, assim, pela nossa amizade, por tudo isso que a gente vem construindo todos esses anos. Você pode ter certeza que você foi e é muito importante na minha vida pessoal e na minha vida profissional. Então, para mim, foi uma satisfação poder te ouvir, que você volte sempre mais vezes aqui no Acelera. Você sabe que é recíproco, né? Minha admiração por você, inclusive, e assim, ver... Porque, gente, não sei se em algum momento você contou sua história, mas eu falo para a Valéria, você tem que explorar, porque a Valéria tem uma história incrível. Forte mesmo, né? Não é? Forte, assim. A gente olha para essa mulher pequenininha e assim... Não imagina toda a força que ela precisou de ter para ela ser essa gigante que ela é hoje. Então, amiga, eu quero dizer que, assim, eu te admiro muito, você é uma grande inspiração para mim. Eu amo ver, assim, todo o seu desenvolvimento, sua evolução, aonde você chegou. E tenho certeza que você,
ao tocar na vida dessas pessoas, você mais que inspira, você transforma. Ah, Viu? uau. Obrigada pela oportunidade de estar aqui e também de conhecer o Foi Natan. um prazer, foi um prazer muito grande. E eu acredito que esse episódio vai, de fato, abrir a mente das pessoas que não pode dúvida. ficar só intocada num universo só. Ela tem que expandir para outros, né? Todo mundo aqui falou de coisas diferentes que não só aquele assunto específico da advocacia em si, né? Perfeito, é isso aí. E agora a gente vai aqui repassar para vocês o cupom de desconto para vocês já adquirirem a vaga de vocês no GSA. Cupom Acelera10. Então vai estar aqui na descrição do vídeo. Já clica aí, aproveita esse lote e já começa a trabalhar, né? Essa coisa de investir no conhecimento, essa coisa de merecer estar ali nesse ambiente diferente, com pessoas diferentes, pessoas que têm o mesmo propósito que você, querem crescer, isso faz toda a diferença. Então já pega aí, se inscreve e eu te espero aqui em Brasília. Legal é como que eles vão aplicar o cupom. Eles vão falar com o nosso time comercial e falar assim, ó, eu assisti o podcast e o cupom é esse, eu quero pro GSA. Nosso time vai te dar o desconto na hora. Né? Pronto, então você vai entrar, já vai falar com o time e o cupom é Acelera10. Não Acelera perde tempo. 10. Vem em abril, eu te espero aqui. Isso aí.